No meu tempo eu só sentava quando não tinha ninguém em pé, meu irmão. Cadê os homens? Cadê os homens? Nós somos hoje uma geração extinta. Amém? A frescura está tão grande, meu irmão, que eu não gosto de falar, senão eu vou começar a tocar em pessoas. Está uma bichalhada incrível, parece até a era do gelo. Está complicado, cara. Está brincadeira. A limpeza começou pelo quê? Pela erradicação, a destruição sumária de todo foco de idolatria, suas práticas e seus praticantes. Abra a tua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 4, 7. Ali diz que Josias, ele na verdade, ele destruía tudo que o prendia o povo, o quê? A idolatria. Não colocou ainda, cara? O cara está dormindo, meu irmão. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 4 ao 7. Foram derribados na presença dele os altares dos Balaíns, e ele derribou os altares de incenso que estavam acima deles, e as serins e as imagens esculpidas e de fundição, ele os quebrou e reduziu ao pó, que espargiu sobre as sepulturas do que lhe tinham sacrificado. 5. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. 6. E nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até de Naftali, em seus lugares assolados ao redor, derribou os altares, reduziu ao pó os acerins e as imagens esculpidas, e cortou todos os altares de incenso por toda a terra de Israel, e então voltou para Jerusalém. Fala para o teu irmão, é tempo de você destruir altares na tua casa, meu irmão. Irmãos, eu vou contar algo para vocês. Quando nós ministrávamos o curso de casais, acho que eu já falei nessa igreja, se não me falha a memória. E aí, tinha um casal que eles estavam já nos 45 minutos para se separarem. E aí Deus me trouxe uma revelação. E ali naquele curso de casais nós começamos a falar sobre lingerie. Fala para o teu irmão, lingerie. Não fala para homem não, por favor, senão tem cara que gosta, né? Lingerie. E aí, meu irmão, nós descobrimos que aquela irmã, ela comprou um lingerie normal, e aquilo acabou com a relação sexual do casal. Uma roupa consagrada à pombagira. Ei, não é pecado não você comprar um lingerie para tua esposa, pequenininho, seja lá do tamanho que for, mas consagra, fala: Senhor, ó, é para minha esposa, eu quebro toda a maldição. E aquele casal estava com um problema no relacionamento. Quando Deus nos trouxe essa revelação, irmãos, hoje, para a honra e glória de Deus, os filhos estão adultos já, a mulher, ela trabalha, ele está bem, a vida deles mudou completamente. São altares que muitas vezes nós temos em casa, irmãos. Eu lembro na minha casa, eu tinha aquele tal de barzinho, e geralmente quem gosta de barzinho é Zé Pilintra. E eu achava normal aquele barzinho, porque eu bebia antes, mas depois eu me converti, eu ainda permaneci com o barzinho na minha casa. Não tinha mais bebida, irmãos, mas era um bar. Quantos estão entendendo? Teu bar vai cair por terra hoje em nome de Jesus. São coisas que no mundo espiritual a minha vida não cresce. A minha filha, quando ela era criança, ela ganhou aquele boneco feio, o Fofão. Meu filho, meu irmão, ele tinha medo do Fofão. E depois foram descobrir que dentro do Fofão existia uma faca, um punhalzinho de cabeça para baixo. Alguém lembra disso aí? Bonecos consagrados. Foram queimar uma vez uma boneca da Xuxa, não queimava. E ali, depois que conseguiu pegar fogo, virou um formigueiro enorme. Se tu não gosta de batalha espiritual, você está na igreja errada.
Aqui nós gostamos porque Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás, seus demônios, principados e potestade em nome de Jesus. Amém? Porque para fazer uma faxina, eu preciso entender o que está me bloqueando no mundo espiritual. E em seguida a faxina chega à casa de Deus. Uma nova liderança foi constituída. Sacerdotes, levitas, superintendentes, mestres de obras, inspetores, escrivães, oficiais, porteiros, carregadores foram escolhidos pessoalmente pelo rei Josias para consertarem e repararem a casa de Deus. Meu irmão, quando eu faço uma reforma, é uma reforma. Quando eu faço uma faxina, é uma faxina. Eu preciso limpar todo mundo. O Brasil só vai ficar legal quando sair do menor ao maior. Guarujá só vai ficar bom quando sair do menor ao maior. Não adianta. Faxina tem que ser por completo. Quantos entendem isso? Diga amém. Homens cuja ambição pelo cargo os haviam o que? Seduzido a tal ponto de rejeitarem a lei de Deus. As pessoas que não gostam de faxina, elas rejeitam a lei de Deus. Se entregar aos ídolos e viver em torno de si mesmo para defenderem seus interesses. O povo evangélico hoje torna-se um povo idólatra. Um povo que gosta da toalha ungida, gosta da água. Eu não sei como os caras conseguem trazer água do Jordão, irmãos. Eu não entendo. Eu queria saber como os caras conseguem fazer isso, cara. Né? É o lenço ungido, é a meia. Eu fui obrigado a ouvir uma graça num parente meu, falou assim: pô, ele me chama de Deco, né? Deco, vamos fazer o seguinte: eu trago um container da China cheio de meia. Você diz que está ungindo lá e a gente vende essas meias. Nós passamos a ser motivo de chacota, porque existem vários loucos que estão soltos por aí. E nós precisamos fazer uma varredura nesses loucos de púlpitos, irmãos. Eu ando no meu limite. Já falei isso, que eu acho que isso aqui domingo. Porque eu não vou brincar de ser pastor. Eu não vou brincar de ser um homem de Deus. Eu não vou brincar de unção. É tempo de fazermos uma reforma, e essa reforma tem que começar por nós. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: eu tenho certeza que você já está iludido. Os buracos do Guarujá já começaram a ser tapados, irmãos. Tinha um buraco na porta da minha casa. Eu amava aquele buraco, irmãos. Fecharam o buraco ontem, pô. Com quem eu vou brigar agora, que eu brigar com aquele buraco? Sabe por quê? Porque esse pessoal, eles acham que nós somos bobos. Nós somos um povo inteligente. E nós não vamos nos vender, muito menos nos prostituir. Quantos entendem isso? Diga amém. É um tanto quanto estranho se falar da faxina da casa de Deus, mas não devíamos nos assustar com este fato, pois o Senhor sempre promoveu ou patrocinou uma faxina na sua casa, quando se faz necessário. O Senhor Jesus, certa feita, fez uma faxina no templo de Jerusalém, ocasião em que precisou usar o quê? Chicote, pisar nas gaiolas dos comerciantes, virar mesas dos cambistas, protestar de uma forma veemente contra o sistema mundano que imperava dentro das portas da casa de Deus. Irmãos, eu não gosto de citar nome de igreja porque não é ético. Eu não aprendi isso na faculdade de teologia. Mas hoje as igrejas são o quê? Puro comércio. Puro comércio. Depois eu estou vendendo a minha toalha ungida, amém, irmão? Com o meu suor. Amém? Amém? Estou vendendo. Ela cura, liberta, restaura, sara.
Se você estava duro, amanhã você vai ter grana pra caramba. Amém? Fala para o teu irmão assim: Deus não está brincando de Deus. E a igreja vem brincando com Deus. Amém? E o pior de tudo, que me deixa indignado, esses lugares cada dia estão mais cheios, bombando. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 31, diz assim: ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o seu coração e de toda a alma aos mandamentos e aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Irmãos, quando eu confesso Jesus na minha vida, eu estou fazendo uma aliança com Deus. Amém? Amém? E quando eu faço essa aliança com Deus, eu preciso seguir, na verdade, e me comprometer aos seus mandamentos. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso respeitar o meu próximo. E eu preciso deixar de viver uma vida de heresia. Uma vida fora da palavra de Deus. Uma vida na desobediência. Uma vida com falta de temor. Você consegue separar o temor do tremor? Não conseguimos mais, irmãos. Não sabemos mais qual a diferença. E se é tempo de faxina na nação e na igreja, isso significa que é tempo de faxina na vida de cada um de nós. Eu preciso de uma faxina na minha vida. Eu preciso. A igreja, ela precisa de uma vida de faxina. Hoje as igrejas não têm mais a responsabilidade com horários. Não respeita horários. A igreja não respeita mais o atalaia que está lá fora, muitas vezes na chuva. A igreja não respeita os líderes da cantina. Abre a geladeira como se fosse na tua casa. Não respeita mais pastores. Não respeita mais liderança. Então a igreja, ela precisa passar por uma faxina urgentemente em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Diga amém. Então nós precisamos passar por uma renovação em todos os aspectos. Vamos então pedir ao Senhor nosso Deus que nos ajude a fazer uma boa faxina ética. Repita comigo: ética, moral e espiritual, promovendo assim uma santificação nas nossas vidas. Eu preciso voltar a ser santo. Santo. Eu preciso voltar a ser santo. Pois esta é a vontade de Deus no tocante de todos nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados. Pastor, o que é uma pessoa santificada? É uma pessoa pura. É uma pessoa que não é suja. Dos últimos dias para cá, eu venho ouvindo com tanta naturalidade mau testemunhos de pastores que dá vergonha. Mas muitos maus testemunhos, irmãos. Dos últimos dias para cá, eu venho ouvindo tanto mau testemunhos de louvores. A última que eu soube recentemente, uma determinada mulher se amigou com outra mulher no mundo gospel, meu irmão. Podridão. Aí como que você vai pregar para o espírita? Como é que você vai pregar para o católico? Como é que você vai pregar para o kardecista? Como que você vai ministrar para essas pessoas se nós não estamos dando exemplo?
Mas eu quero te trazer uma mensagem nessa noite. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os escolhidos seriam o quê? Enganados. É por isso que eu prego coisas que ninguém gosta de pregar. É por isso que cada dia que eu prego, mais dias as cadeiras ficam vazias. Sabe por quê? Eu vou continuar remando contra a maré, meu irmão. Eu vou continuar contrariando. Eu vou continuar falando coisas que as pessoas não gostam de falar. Porque Deus, Ele me chamou como profeta. Deus me chamou para fazer a diferença. Deus me chamou para agradá-lo e não para agradar pessoas. Deus me usa muito com revelação, irmão, vocês não fazem ideia. Deus me usa muito com cura, vocês não fazem ideia. Se eu desse liberdade, a igreja estava bombando, ó. 3, 4 cultos aqui brincando. Mas não. Deus não está precisando de quantidade. Deus está precisando de qualidade. Deus está precisando que as pessoas voltem ao primeiro amor. Que as pessoas voltem a chorar nos púlpitos. Do lado do meu escritório tem uma igreja muito antiga. Eu tenho pena, eu tenho vergonha. Quando eu passo num culto da tarde, lá eu vejo 3 pessoas. Uma igreja grande. Não é isso, Alexandre? 3 pessoas. Cantando inário, 3 pessoas. Coisas que no passado, os cultos de oração bombavam, meu irmão. Porque se nós estamos aqui, foi porque aquelas mulheres, elas oraram, pagaram o preço à tarde, para que nós estivéssemos em pé até hoje. Amém? 1 Tessalonicenses 4,3 diz, repito novamente, a vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificado. E esta palavra no grego e hebraico tem o mesmo significado. Santificado significa separados. Olha para o teu irmão e fala assim: o mundo não pertence mais a você, e você não pertence mais ao mundo. Você não pertence. Essa palavra significa separado no original. Boas intenções e até algumas reformas não serão suficientes se não nos humilharmos diante da palavra de Deus e verdadeiramente permitir que Ele venha o quê? Transformar as nossas vidas. A igreja, ela precisa o quê? Voltar a se arrepender. A igreja não se arrepende mais. Quando Deus me tocou para fazer o culto, restaurando, foi para voltar com a igreja ao arrependimento, ao quebrantamento, ao chorar. Sabe por que eu falo que o nosso convite do restaurando é que você não venha? Porque se eu te convidar, você vai vir. E você vai vir, não foi porque Deus Ele te trouxe, foi porque eu te convidei. Então cada restaurante que existe, cada restaurante que nós fazemos, eu vejo as pessoas que verdadeiramente querem ter um encontro com Deus. Porque é interessante, irmãos, eu tenho várias fotos, são as mesmas pessoas que vêm no restaurante. Por que as outras não vêm? Porque na verdade não existe arrependimento ainda. Para restaurar o altar, eu preciso me arrepender. Para que eu venha a ser santificado, eu preciso me arrepender. Profeticamente, os posicionados farão a diferença. Seja homem, mulher, criança, jovem, todos os povos das nações. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias,
diz o Senhor. Isso não é a palavra do pastor, isso é a palavra de Deus. Quando nós buscarmos e sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós seremos o quê? Totalmente transformado, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: saia da inércia, saia do comodismo. Irmãos, a maioria das igrejas batistas, e nós somos batistas, possui só 2 cultos por semana. E tem pessoas ainda que dá desculpa para vir em um desses cultos. Existem igrejas que vocês sabem que tem culto de segunda a segunda, de manhã 2 cultos, à tarde 2 cultos e à noite 2 cultos. E a igreja está bombando. E aqui as pessoas... Sabe quando a igreja bomba aqui? No dia da ceia. Aí vem os ceieiros, irmãos. Em tudo contente para ceiar. Os ceieiros. Amém? Precisamos buscar e ser cheio. Isaías 55:6 diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto ele está perto. O que significa isso? Que em breve a igreja clamará e ele não ouvirá mais. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que a misericórdia pode vir até sobre Sodoma e Gomorra, mas não virá sobre os últimos tempos. Sodoma e Gomorra foi destruído pela prostituição. E qual a diferença hoje? Sodoma e Gomorra, uma cidade que o homossexualismo era muito forte. Qual a diferença de hoje? Hoje em dia não dá para você saber quem é homem e quem é mulher. Tudo igual, irmãos. Quer ver gente estranha? Vai no McDonald's. Parece que os caras são escolhidos a dedo ali, meu irmão. Esses dias fui numa loja com a minha esposa. Esses dias não, foi ano passado ou ano retrasado, Leia. Fui numa loja que tem na entrada do shopping ali. Garoto bonitinho, eu chamo ele de bonitinho, irmãos. Cabelo meio estranho. Quando o moleque fez esse movimento aqui para pegar um negócio, a calça dele, isso aqui é cós, o nome disso aqui, né? Com esse cós curto, ele estava de calcinha, cara. Falei para minha esposa, esse cara tá de calcinha, pô. Mulheres usando cueca, meu irmão. Mulheres, jovens. Essas jovens que andam com esse bagulho aí, que eu não sei o nome desse, que para mim é débil mental, fica com um pé só. Como que é o nome aqui? Aquele skate com 2 rodinhas lá, não é skate, tem outro nome. De cueca, meu irmão. Olha a troca de valores. E como os pais vão ter autoridade. Como que eu vou criar os meus netos, irmãos? Como que o Gustavo vai criar a menina aí? Porque é tudo normal. A Malhação ensina que tem que beijar. A novela das 7 ensina que tem que se prostituir. A das 8 ensina. A das 9 ensina. O da Atena só prega, só desgraça. O toca pra mim lá só fala besteira. E assim vai indo. E o povo se alimentando dessa exagera. E aí quando você fala pro teu filho vir para a igreja, ele fala assim: não quero. Porque vai ter um cara lá pregando, ele é mentiroso, ele prega algo que ele não vive. Porque eu vi na televisão que pastores são ladrão. Fala pro teu irmão, acorda, cara. Por favor, acorda. Acorda, cara. Acorda, é tempo de acordar.
Nós estamos brincando irmãos. Eu não ando conseguindo mais derramar lágrimas, mas eu venho chorando por dentro. Eu não tenho mais paciência de conversar. Eu sei que está filmando, eu não estou nem aí, mas eu estou sem paciência de conversar com pastores, irmãos. Nunca a minha agenda ficou tão cheia como esse mês agora, né, Léia? Para mim, sabe, para que eu viesse ministrar em outras igrejas, mas eu falo, Senhor, o que eu vou pregar, Pai? Eu prego para eu nunca mais ser convidado, pô. Porque eu não vou pregar. Deus tem chave, Deus tem isso. Meu irmão, eu vou pregar, toma vergonha na cara, meu irmão. Se toca, você que se prostitui. Se toca, você que vende teu corpo. Se toca, você que se masturba. Se toca, meu irmão. Aí fala, eu não quero mais esse cara aqui não, meu. É tempo de festa e festa não é isso. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, Caná da Galileia. Foi lá que ele foi usado. É onde tem a multidão que tem que falar a verdade. Fala para o teu irmão, é na multidão que se fala a verdade. Não é para 2, 3 pessoas não, meu irmão, é mole. Quero ver você confrontar a multidão. Texto conhecidíssimo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Isso significa, quando você estuda a história de Israel, você percebe que aquele povo não se humilhou. E era um povo obstinado, orgulhoso, soberbo e presunçoso. Quantos querem a bênção de Deus? Quantos querem a bênção de Deus? Fala para o teu irmão, não seja soberbo, não seja orgulhoso, não seja presunçoso, meu irmão. Senão você nunca vai ter a bênção de Deus. Por isso que diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então nós precisamos, nos humilhar diante do Senhor, se queremos as bênçãos de Deus. Pois a palavra, o que ela diz? Ela recomenda, humilhai-vos diante da onipotente mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. Fala para o teu irmão, faça a tua parte, que o Senhor faz a dele. Número 2, se meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face através da oração. Israel não perseverava em buscar a face do Senhor. Nunca houve povo tão idólatra quanto o povo de Israel. Irmãos, quantas pessoas idólatras aqui, diga amém? Ninguém? Eu vou acreditar. Quantas pessoas não têm coisas antigas que você guarda como sinal de idolatria na tua casa? Quantas pessoas não têm o santinho da tua avó que já morreu 500 anos lá no guarda-roupa? Quantas pessoas? Isso é idolatria. Como é que Deus pode operar no meio da idolatria? Tem crentes que tem ferradura em casa. Eu já fui na casa de crente e vi ferradura pendurada lá. Ferradura, irmãos. E achando normal. Ah, pastor, aqui meu avô, ele teve uma fazenda em 1837. Mentira. Ele gosta de ferradura. Irmãos, esse dia fui no escritório do meu sobrinho, parece uma caverna, tá pior, Léa. Parece uma caverna, meu irmão. Ele fala que tem meu pai e meu avô lá. Mas tu é louco, cara. Meu pai está aqui, nada, mas uma escuridão dessa, meu irmão. Não, o vô está aqui. Se está aqui, eu repreendo o nome de Jesus, é demônio. Cheio de pirata, cheio de faca, cheio de punhal pendurado. No escritório de advocacia, cheio de bagulho. Tu chega lá, tu tem que tomar cuidado para não se espetar, meu irmão. E ele ainda acende aqueles palitos chineses. Por quantos acende aquilo em casa, irmãos? Pode levantar a mão. Acende, eu sei que tem, acende.
aquilo é demoníaco. Totalmente demoníaco. Se ele não for indiano, ele é chinês, consagrado a deuses. E aquilo fica na tua casa. Vai entrando. Tem uma vizinha lá, eu acho que eu vou orar para aquela mulher apagar aquele palito. Meu irmão, ela solta aquele troço lá numa sala que eu não sei se é na sala 4 ou 5. Quando tu chega, tu fala, meu Deus, que coisa nojenta, cara. Demônio. Mas graças a Deus que não entra na minha sala. Amém? Se você acende esse palito, se livra desse palito em nome de Jesus. Amém? Olha, viu como você acende? Quem não falou amém, não acende. É assim que eu pego, irmão. Ah, mas eu ganhei um palitinho do Hare Krishna lá, não sei o quê. Israel não perseverou em buscar a face do Senhor. Eles viviam à base da idolatria, eles praticavam a feitiçaria. E por causa da perversão daquele povo, aquela casa virou o quê? Provérbios, irmãos. Virou casa amaldiçoada. Nós precisamos buscar a face do Senhor através da oração, porque sem oração somos semelhantes aos espias que foram olhar a terra. Eram príncipes, representantes do povo de Deus, mas em vez de olhar para as promessas do Senhor Jeová, eles olharam para os gigantes da terra. Crente no dia de hoje só sabe do tamanho do gigante e não consegue falar o tamanho do nosso Deus. Conversa com um crente para você ver. Só desgraça. Ah, a Libra está mandando embora. Ah, a Cozipa está mandando embora. Docs está mandando embora. A aviação Guarujá está mandando embora. Claro que vai mandar embora. Votou no PT porque quis. Claro que vai mandar embora. Não, mas está mandando embora. Está demitido. Claro que está demitido. Tu não sabia disso? Pô, tu não sabia, não dava claro disso? Uma presidente que pousa de metralhadora na mão. Tu não sabia que ela ia roubar o país? Poxa, irmãos. Estava claro. E aí nós estamos nesse caos que nós estamos hoje. Mas eu profetizo que tu não será atingido. O crente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, temente e obediente à palavra de Deus, ele não é idólatra, ele se torna próspero na terra do inimigo. O crente verdadeiro, irmãos, ele se torna próspero na terra do inimigo. Eu nunca recebi tanto atrasado de clientes como eu recebi nos últimos dias. O cliente não me pagava 2 anos, né, filha? Me pagar. No tempo de seca, o Senhor, Ele faz a água aparecer. Irmão, ou nós cremos em Deus, ou nós não cremos em Deus. E não é pregar a teologia da prosperidade, não é nada disso. Não é pregar autoajuda, não é nada disso. É entendermos que nós temos um Deus que Ele está no controle de todas as coisas. Só isso, mais nada. Amém? Quantos entendem isso? Diga amém. Terceiro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Israel não se converteu. Tem muitos crentes na igreja Batista Peniel que precisam se converter novamente. Se precisar se batizar, eu te batizo de novo, irmãos. Pastor, mas a Bíblia não diz que é só, não é só uma fé e um só batismo? É, quando eu estou posicionado. Quando eu não estou, eu te mergulho de novo. Te deixo 25 minutos debaixo d'água, irmãos. Eu te batizo em nome do Pai. Amém? Quantos querem ser batizados de novo? Quantos querem ser batizados de novo, irmão? Amém? Em nome do Filho e do Espírito Santo.
Chama o Henrico lá com a viatura, pode recolher, está morto já. Pelo menos não vai perturbar mais na igreja, irmãos. Vai para lá. Está salvo em nome de Jesus. Amém? Precisamos de conversão. E não estamos falando de conversão ao Senhor Jesus. Essa é a única exclusiva, meu irmão. Foi o dia mais feliz da nossa vida, o encontro pessoal. Eu não estou falando da conversão ao Senhor Jesus. Repita comigo. A conversão não tem que ser só ao Senhor Jesus. Tem que ser na minha vida também, pô. Converter é transformação. Conversão é mudança de vida. Olha o ânimo aí da cara de fumaça da Letícia, que coisa linda aí. Animado, de novo. Eu vejo ela assim ao pique. Sai aqui, pô. Irmão, conversão se converte. Se você chegou triste, sai alegre. Se você chegou alegre, saia mais alegre ainda, pô. Porque a Bíblia diz assim, que quantos mil vão cair ao teu lado? Quantos mil? Não seremos atingidos. Dentro de você mora um Israel. Você não será atingido. Felipe, sobe aqui, por favor. Chama o louvor lá para subir também. Precisamos converter os nossos pensamentos. Precisamos converter a nossa língua. Converter o nosso temperamento. Irmãos, eu tenho raiva do crente que fala assim: não, meu temperamento é assim mesmo. Que teu temperamento é assim, rapaz? Teu temperamento era assim no mundo. Quando você converte-se a Jesus, teu temperamento, sabe, ele tem que ser outro. Totalmente transformado. Quantos entendem isso? Diga amém, meu irmão. Então o meu temperamento, ele tem que ser totalmente diferente. Preciso converter o meu temperamento. Preciso converter os meus sentimentos, irmãos. O sentimento mais convertido que existe é o do pastor, sabia? De manhã você faz o velório e à noite você tem que fazer um casamento e tem que dar risada. Eu não posso deixar aquilo me tocar. Meu irmão, o que você passou durante o dia não pode refletir à noite. Não pode. Pastor, mas as lutas, meu irmão, as lutas fazem parte do nosso ministério. As dificuldades fazem parte da nossa vida. Não tem jeito, não dá para mudar, a não ser que você morra. Mas por que você passa por essas situações? Por que você passa por esses tipos de dificuldades? Porque Deus, ele quer te capacitar a cada dia. Deus, ele quer te provar a cada dia, irmãos. É por isso que passamos por determinados tipos de situação. E aí você vai passando, e aí você vence. E no dia seguinte é outra situação. E assim sucessivamente na tua vida. Isso faz parte. Não tem jeito, não dá para fugir dessa realidade. Não tem como fugir dessa realidade. E tudo isso eu entendo que muitas vezes é a maldição hereditária. A maldição hereditária existe, eu já estudei muito sobre a maldição hereditária. E a própria palavra de Deus fala sobre a maldição hereditária, que ela vem da primeira à quarta geração. A maioria dos nossos pais, a maioria dos nossos avós, a maioria dos nossos bisavós, eles não eram crentes. Meu pai era um cara marinheiro, mulherengo, que depositou essa maldição sobre as nossas vidas. Foi porque ele quis? Não. Foi porque o meu avô já era assim. E o meu tio, um tio-avô também era assim. E aí vem a maldição hereditária, irmãos. E para a honra e glória de Deus, essa maldição foi quebrada na minha geração. Nós precisamos entender. Você que tem problema de coração, pega o histórico, ou sabe, cardíaco da tua família. Você que tem pressão alta, pega o histórico de pressão alta da tua família. Maldição hereditária.
Mas aí Deus, através da palavra, Ele toca no teu coração e você confessa Jesus. E aí você ainda arrasta essa maldição para a tua vida. Sendo que apesar daquele momento, a Bíblia diz que toda maldição foi levado no Calvário. E eu não posso mais aceitar isso para a minha vida. Senão eu vou entrar ano, vou sair ano e vou permanecer do mesmo jeito. Eu tenho um tio que perdeu tudo com a maçonaria. Perdeu tudo. E durante muito tempo eu inculquei aquilo na minha cabeça, que eu ia perder tudo, devido àquela maldição que foi lançada pelo Daniel Mesquita. Grau mestre, grau 33. Perdeu tudo, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que precisam ser libertas ainda em nome de Jesus. É uma faxina que precisamos fazer na nossa vida espiritual. Atraio doenças hereditárias para a minha vida. Muitas vezes é a prostituição que está na minha vida, porque meu pai foi prostituta, a minha mãe teve esse mesmo problema, e assim você vem trazendo para a tua vida. E é uma noite de nós nos livrarmos desse tipo de sujeira que está sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Diga amém, irmãos. Uma vez eu fui ministrar numa igreja muito séria. E aí eu observei e eu comecei a ministrar sobre aliança, que as mulheres não usavam aliança, senhoras já, e uma boa parte delas não eram casadas. E quando eu vivo um relacionamento com uma pessoa e eu não sou casado verdadeiramente, aquela criança que foi gerada, ela é filho bastardo. Pastor, e agora, né? Eu já tenho um novo relacionamento. Você tem autoridade para quebrar aquela maldição em nome de Jesus. Você senta com o teu filho e fala assim: filho, eu vou te consagrar aqui agora. São pecados mal confessados que nós temos nas nossas vidas. E você senta com aquela criança e você quebra aquela maldição, porque a autoridade está sobre a tua vida. Quando eu me arrependo verdadeiramente, quando eu entendo o meu pecado, o diabo não tem mais legalidade para falar nada sobre a tua vida. Quantos estão entendendo? Eu preciso começar a colocar essas coisas em prática na minha vida, para fazer uma verdadeira faxina sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Por que tem tantas pessoas com problema de finanças na igreja? Maldição hereditária, irmãos. Mamon que opera. Mengueleche que opera na vida das pessoas, trazendo sentimentos de perda, sentimentos de derrota. Bangarrota opera com uma facilidade incrível dentro das igrejas. Maria Padilha tem uma liberdade incrível dentro das igrejas. Sete Saia tem uma liberdade incrível dentro das igrejas. E a gente vai aceitando essas coisas para o nosso ministério. Ah, mas pastor, eu não posso falar sobre batalha espiritual porque isso aí mexe. Não, irmãos. É faxina, né, Leia? Precisamos de faxina na nossa vida. Ser limpo. Sabe por quê, irmãos? Você não é qualquer um. Você foi comprado pelo alto preço. E você não foi chamado para uma casa de Deus, ou seja, nessa igreja, ou na igreja do vizinho, ou na Palavra de Vida, ou na Batista, ou na Deus é Amor, ou na CVC, igreja de vários amigos. Você não foi chamado só para ser mais um. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser diferente, em todos os sentidos. Quantos entendem isso? Diga amém. Você não foi chamado para ser a mesma pessoa. Em Provérbios capítulo 29, versículo 4 diz: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno leva à ruína. Por que eu aceito as coisas com facilidade nas nossas vidas?
Por que eu aceito a derrota, os confrontos com uma certa, facilidade? De vez em quando eu passo pela região ali de Caraguatatuba, eu começo a ver o patrimônio que a minha família tinha. E eu confesso para vocês, irmãos, eu como uma pessoa normal, de vez em quando gera uma frustração. Porque eu falo, poxa Senhor, mas tudo terras, tudo bens, que não era para ser nossa. Depois de mais de 40 anos que eu vi várias histórias da minha família, semana passada eu estava ouvindo a Jovem Pan, e tem um grupo de caçadores de ouro, nem falei isso para minha esposa, no Brasil, que vem caçando um cacho de banana de ouro. Não sei se quem já ouviu falar nisso. Era de uma marquesa. E esse cacho de banana de ouro teve um bom tempo na mão da minha tia, porque era da minha família. Por que eu estou falando essas coisas? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é isso que nós pensamos que é. É bom nós termos carro, é bom a gente ter nossa casa, é bom a gente comer bem, isso é tudo legal. Mas sabe o que te aguarda, irmãos? Uma coroa que tem o teu nome escrito. Não adianta. Senão eu vou deixar que o passado ele tenha legalidade sobre a minha vida. Eu vou deixar que o passado ele mande na minha vida. Para finalizar, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Isso está na Bíblia, no livro de Provérbios. Quanto ao justo, eles florescem, o povo vem e se alegra. E quando os ímpios governam, o povo geme. Quem está sendo o teu governo? Se é o passado, você vai continuar gemendo. Se é Deus, nessa noite você pula de alegria. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A palavra de Deus diz: arrependei-vos também, pois, e se convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Quando a Bíblia diz que eu preciso me arrepender e me converter para serem cancelados os nossos pecados. Curva a tua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Se você não entregou tua vida a Cristo ainda, confessando Jesus como teu único e suficiente Salvador, essa é a noite que no teu lugar você pode levantar tuas mãos e falar: ô pastor, eu preciso entregar minha vida a Cristo. O segundo apelo que eu vou fazer: você que por algum motivo estava afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer retornar para a casa do Pai, no teu lugar mesmo é só levantar tuas mãos. Se tiver alguém aqui nessa noite, irmãos,
que não entregou sua vida a Cristo ainda, quer entregar, é só levantar tuas mãos.